como ter um papo firme com os nossos filhos sobre sexualidade. Então, uma conversa de hoje é: como é que eu converso com meu filho? Como é que eu falo com meu filho de 11? Como é que eu falo com a minha filha de 15? Como é que eu falo com a minha criança? Ou seja, como que a gente pode ter esse papo firme com os nossos filhos? É interessante porque eu vejo muito, né, nas colocações de muitos pais: poxa, mas minha mãe não precisou conversar comigo sobre sexualidade e mesmo assim eu sobrevivi. Quando eu penso, por exemplo, né, na minha adolescência, quando eu penso como foi o meu relacionamento com a minha mãe, que já foi, obviamente, diferente da dos meus filhos, como eu já contei para vocês, que eu fui em busca disso, eu fui procurar conversar sobre sexualidade com eles. Mas a minha mãe não precisava falar sobre sexualidade. Agora, isso não quer dizer que o fato dela não precisar falar de sexualidade não quer dizer que não havia necessidade de se falar de sexualidade. Ela não precisava falar de sexualidade porque ela vivia num mundo, né, em uma sociedade onde haviam valores que eram valores muito mais comuns numa sociedade. Então, por exemplo, se eu, antes de fazer 15 anos, não podia ir a uma festa, não era só eu que não podia ir a uma festa, não era só porque a minha mãe ou meu pai não me deixava ir a uma festa antes de fazer 15 anos. Era porque havia um consenso na sociedade que as meninas só poderiam ir à festa depois que elas completassem 15 anos. Então tinha aquela história, né? O mal de muitos consolo é. Então a minha mãe não precisava falar de algumas coisas, né, de sexualidade, porque como eu já falei para vocês, nós estamos o tempo inteiro fazendo educação em sexualidade, então a gente fala mesmo quando a gente não tem consciência. Mas ela não precisava falar determinadas coisas, conversar comigo, por exemplo, sobre namoro, conversar comigo, sobre exemplo, sobre a primeira vez, que deveria ser depois do casamento, porque isso era uma coisa taxativa na nossa sociedade. O que não queria dizer que eu não precisasse conversar a respeito dessas coisas. Mas naquela época havia um contexto e uma situação diferente que ela não sentia essa necessidade. Mas hoje as mães sentem a necessidade. Hoje as mães percebem, né, que existe aí uma necessidade de falar com seus filhos sobre sexualidade. Porque não existe mais uma sociedade que pense igual. Hoje a gente tem oportunidade de ter muito conhecimento, de ter facilidade em encontrar informações. E, portanto, cada família, cada núcleo familiar, cada pessoa tem hoje a oportunidade de pensar e agir de formas diferentes. Porque hoje a gente vive numa diversidade muito grande de informação. E essa diversidade, se por um lado é muito rica, ela gera mais necessidades, principalmente de se falar de sexualidade com os nossos filhos. Então, para a gente poder falar com eles sobre sexualidade, a gente hoje, não é, precisa adquirir também convicções sobre o que é que eu, Lena Vilela, penso a respeito da educação sexual dos meus filhos. O que eu quero para eles? Não é mais o que a sociedade define, porque a sociedade hoje já não define mais nada muito claro. Hoje a sociedade ela é uma sociedade aberta. Então quem tem que definir são os núcleos familiares e não a sociedade como um todo. Daí por que a gente precisa falar de sexualidade com os nossos filhos? A Edivânia colocou aqui: boa tarde, vai minha pergunta, minha filha tem 10 anos, já posso falar com ela abertamente sobre sexualidade? Falar abertamente como acontece? Falar sobre camisinha? Então, Edivânia, essa é uma de várias das muitas questões que eu recebo aqui, né, e que a gente vai ver aqui hoje. Sim, claro que você pode falar com a sua filha sobre sexualidade. A gente vai ver daqui a pouco que para poder a gente falar de sexualidade, também existe um elemento que a gente precisa olhar nos nossos filhos. O que ela já quer saber. E eu vou falar já sobre isso para você. E o que ela precisa saber nessa idade. Eu vou falar já isso para você.
A Sueli coloca aqui, somos da Igreja Batista, mas como falar sobre sexo, virgindade com minha filha de 17 anos? Todos os cuidados, essas coisas assim. Também vamos falar exatamente sobre isso que eu vou trazer aqui para você, Sueli. A Carla, ela diz, boa tarde e amigos, boa tarde, Lena e amigos, essa questão da sexualidade é muito delicada, porém necessária haver diálogo. Exatamente. O diálogo, então, hoje se faz necessário. E como a gente fazer esse diálogo? O que a gente precisa para poder conversar? O que Divânia precisa para poder conversar com a sua filha de 10 anos? O que a Sueli precisa para conversar com a sua filha de 17? Então, o que a gente precisa eu trago aqui, né? Eu criei o Papo Firme, que é esse método, e criei exatamente porque, diante disso que eu lhe coloquei, para muitas pessoas, falar de sexualidade pode ser uma coisa assim muito banal, muito, sabe, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas ainda para muitas pessoas, falar de sexualidade não é algo tão tranquilo assim. Falar de sexualidade é ainda uma situação complicada, né? Ainda é uma situação que trava. E mais ainda, quando você pensa, porque assim, falar o que eu penso, dizer para o meu filho, faça assim, eu faço assado, eu quero que você faça isso, que você veja aquilo, sabe? Não é a hora da sua primeira vez, você precisa usar camisinha. Isso é fácil da gente falar. Mas isso não é uma fala educativa. Quando a gente pensa em falar em sexualidade, eu penso em falar em sexualidade de uma forma educativa. Falar em sexualidade de um jeito que vai levar o meu filho a aprender alguma coisa que vai ser positivo para ele, para a vida dele. Que ele vai pôr em prática e que vai ser positivo para a vida dele. Então, essa fala, esse falar de sexualidade com um objetivo educativo, ele tem uma conotação diferente. Ele exige condições diferentes. Ele exige que eu tenha claro qual é o meu objetivo. Então, quando, por exemplo, a Sueli, vou te pegar aqui como meu exemplo, tá? Não fica brava comigo, não. E qualquer coisa, estou aqui. Até porque não tem por que você ficar brava, né? Eu acho que eu vou te ajudar bastante. Então, por exemplo, o que a Sueli precisa para poder ter essa conversa com a filha dela? Primeira coisa, qual é o objetivo dessa conversa? O que você, Sueli, quer passar para sua filha? O que você, assim, minha filha tem 10 anos, com 10 anos, o que ela precisa saber a respeito de sexualidade? Então, qual é o objetivo? Esse objetivo tem que estar claro para a gente. Então, quando a gente olha para esse objetivo, a gente se sente mais tranquila para poder conseguir desenvolver essa fala. E segundo, o que eu quero alcançar com essa minha fala? Qual é o resultado? Eu quero que depois da minha conversa, a minha filha seja capaz do quê? Então, uma fala sobre educação e sexualidade é uma fala que exige da gente um método. Não é uma fala qualquer, não é só eu pegar e falar para ela o que vem na minha cabeça de qualquer jeito, sabe? E porque eu quero. Não, eu tenho que falar de um jeito que a gente chegue lá, que a gente alcance um resultado que eu tenho em mente. Então, para isso, a gente precisa de um método. Então, como por exemplo, como iniciar a conversa se eles não perguntam? Eu vou chegar lá. Então, tudo isso está nesse método do Papo Firme. Então, é um método que eu criei que ele tem 5 passos, né? E o passo a passo desse diálogo. Então, o passo a passo desse diálogo é todo embasado em cada um dos módulos que eu criei o Papo Firme. Qual é a primeira coisa, primeiro passo para a gente falar sobre sexualidade? É a nossa postura. Então, como é que você vai iniciar uma conversa mesmo que ele não te pergunte nada? Como é que você vai começar uma conversa se você não sabe o que você tem, o que você quer conversar com o seu filho? Então, define o que você quer conversar. Por quê? Para quê? Primeira coisa, qual é? Olha para a tua postura. O que eu penso a respeito disso? Como eu me porto diante disso? Então, uma postura, ela é, de todos os passos de um diálogo, um dos passos
primordiais, porque é essa postura que vai fazer com que você consiga atender de forma empática aquilo que você quer conversar ou o seu filho quer conversar com você. Então, se a sua postura é uma postura contrária, como, por exemplo, né, a menina vai e começa a falar para a mãe, ou diz ali para a mãe que ela está interessada no garoto, ou que tem um garoto na escola que está interessado nela, por exemplo. E essa mãe, ao começar a conversa, ela já diz, olha, não é hora de namoro, você não tem idade para isso, namoro aqui é só depois dos 15 anos. Qual é a postura dessa mãe? É uma postura empática? Ela está acolhendo a filha dela? Ela está dando condições para essa filha entender o que ela está querendo dizer? Quer dizer, entender, ela vai até entender. Minha mãe não sabe, não dá conta. Minha mãe não vai conversar comigo sobre namoro. Só depois dos 15 anos. Mas aí depois dos 15 anos, o que aconteceu? Várias coisas. Várias coisas podem ter acontecido. Então, veja, a postura, como eu chego para me portar, tem tudo a ver com o conceito que eu tenho de sexualidade, com o conceito que eu trago sobre aquele assunto de sexualidade que eu quero falar com meu filho ou que eu quero falar com a minha filha. Então, quando vocês me perguntam como é que eu falo, por que eu digo para vocês, gente, não é tão fácil assim. Porque essa postura tem a ver com o seu conceito e o seu conceito tem a ver com os tabus que você traz, tem a ver com os preconceitos que você traz, tem a ver com os mitos que você traz, tem a ver com a bagagem que você traz a respeito de sexualidade. Se a sua bagagem é pouca, se o que você traz é um olhar, que é um olhar difícil, né? Um olhar negativo sobre a sexualidade, vai ser uma coisa meio complicada. Porque o que é conversar com empatia? Para que isso possa acontecer? É eu conseguir olhar para a sexualidade do meu filho ou da minha filha através dos olhos deles, ou seja, da forma como eles estão se olhando. Mas para eu conseguir olhar isso, eu preciso quebrar os meus tabus, eu preciso quebrar, né? Para poder eu admitir, não, a sexualidade na adolescência é importante. Eu preciso olhar com esses olhos. Vai assustar o adolescente e devemos instruir e ser transparentes. Então, veja, tudo isso eu vou traçar aqui um perfilzinho aqui para vocês e depois vocês voltam com as perguntas para mim, se por um acaso eu não me fiz entender por vocês, tá? Então, veja, o primeiro passo é essa postura. Então, se você tem uma postura que é acolhedora, se você tem uma postura que é positiva, se você conseguiu quebrar os seus tabus, os seus preconceitos, então é exatamente por isso que no primeiro módulo do Papo Firme, o que é que eu faço? Eu trago a história da sexualidade, para a gente poder entender a razão, de onde vem esses preconceitos, de onde vem esses mitos, né? O segundo ponto que a gente tem que estar atento quando a gente vai conversar com os nossos filhos é atrair a atenção deles. De nada adianta eu falar e me sentir falando com as paredes. Se aquilo que eu estou falando está entrando por aqui, saindo por aqui, meu filho, ó, não deu, foi a mínima para aquilo que eu disse. Ah, nem adianta falar com ele porque eu falo as coisas, ele nem olha na minha cara. Então é porque aquilo que eu estou falando, não é, ou a forma como eu me cheguei, não despertou a atenção do meu filho nem da minha filha para conversar comigo sobre sexualidade. E, obviamente, para atrair a atenção, eu preciso entender o que é educação em sexualidade. Como é que se faz educação em sexualidade? Como é que meu filho aprende? O que ele tem interesse em sexualidade nessa faixa etária? Então, por exemplo, a menina que está com 10 anos de idade, a filha de Edivânia que está com 10 anos de idade, o que ela precisa saber a respeito de sexualidade? O que interessa para ela? Quais são os principais temas que eu não posso deixar de lado? Porque quando você começa, quando você sabe quais são esses principais temas, quem é que está influenciando na educação sexual do seu filho ou da sua filha, o que vai acontecer? Você sabe
chamar a atenção dele. Você vai trazer um tema que você tem certeza que ele vai se interessar ou que ela vai se interessar. E aí o que você vai fazer? Quando você começa a abrir esse diálogo, você vai descobrindo coisas e outros temas e outras necessidades que vão fazer fluir cada vez mais esse seu diálogo com eles. Portanto, é importante a gente entender esse contexto da educação em sexualidade. E por isso, no segundo módulo, eu trago exatamente, né, todo um apanhado sobre o que é a educação em sexualidade. Uma outra questão, né, eu estava olhando aqui que eu fiz um apontamento, né? E eu lembrei de uma história quando eu comecei a trabalhar com educação em sexualidade. Porque tem os dois lados. Tem um lado daquele que não sabe o que falar e tem aquele outro lado que é de querer falar demais, né? Aqui a Margarete coloca: eu converso com meus gêmeos sobre vários assuntos, eles têm 13 anos, mas acho que esses adolescentes estão começando a namorar muito cedo. Os meus ainda não pensam em namoro. 15 anos acho cedo. Pois é, Margarete, com que idade você começou a namorar? Porque eu aos 13 já estava namorando e eu sou muito mais velha do que você. Agora, uma coisa é o que é o namoro de quando eu tinha 13 anos e o que é o namoro de hoje. O namoro de quando eu tinha 13 anos só pegava na mão. Então, era o equivalente a... Não sei nem dizer se era o equivalente, né? Mas o namoro de hoje é um namoro que ele exige muito mais intimidade, ele exige muito mais privacidade, eles estão muito mais tempo juntos, né? Então, é completamente diferente. Então é só a gente olhar, poxa, não é a questão do namorar, mas o que acontece no namoro e como a gente vai receber essa notícia. Porque aqui não é a questão em que idade os nossos filhos namoram. A idade é o que menos importa. O que importa é eles estão preparados para namorar. Porque às vezes eu posso ter 20 anos e não estou preparada para namorar. Eu tenho amigas que têm 60, 70 anos que até hoje não ficaram prontas para namorar. Porque a questão é a gente estar pronta para dividir com o outro aquilo que se passa na vida da gente, né? Criar um relacionamento afetivo. Então a gente precisa entender como é que se dá esse processo, para que a gente possa saber como a gente vai conversar com os nossos filhos, né? Então, como eu estava dizendo, né, a gente tem o lado das pessoas que falam de menos e tem o lado das pessoas que falam demais. Eu, por exemplo, quando aprendi a falar sobre sexualidade, que eu me instruí, que eu fiquei sabendo de um monte de coisas sobre sexualidade, né? Então, o que acabou acontecendo? Eu me empolguei muito, né? Então, quando eu tive, eu acho que foi a primeira ou a segunda cliente que eu tive, adolescente, que veio conversar comigo sobre sexualidade, e que ela me perguntou sobre métodos contraceptivos, nossa, eu dei uma verdadeira aula para essa menina. Eu mostrei todos os métodos, com detalhes, como era que acontecia. E eu lembro que eu estava falando sobre o DIU, como era que era colocado o DIU, como era que o DIU funcionava. E daqui a pouco eu olhei para essa garota e essa garota começou a desfalecer, ela começou a passar mal, de tantos detalhes que eu dei na minha fala, que ela começou a se imaginar naquela situação e ela passou mal. Ou seja, eu fui totalmente inadequada. Não era por aí, eu tinha que ter mais cuidado, eu tinha que falar menos, né? Saber mais dela, o que ela já sabia e falar menos o que eu sabia, né? Mas eu fiquei tão preocupada em mostrar que eu sabia que eu acabei não ouvindo essa garota, né? Então, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa saber o que os outros já sabem, o que ela já sabe, para a gente poder não falar a mais nem a menos e conhecer como é que eles aprendem, como é que a nossa criança, o nosso adolescente se interessa, quais são os temas que são de fato, que fazem de fato parte desse seu momento. E é exatamente por isso, né, que eu criei nesse segundo módulo aí essa temática sobre a educação em sexualidade. Estou vendo aqui outras perguntas, às vezes não dá para eu acompanhar as perguntas para não perder aqui o fio da meada. É complicado se proibirmos e sim que eles aprontam, tem que ficar em cima e mostrar
os contras de uma gravidez indesejada ou uma doença possa adquirir por falta de informação. Sim, Eliane, é importante a gente mostrar, né, os prós e os contras, né, de cada uma dessas situações. Isso é bastante importante, porque com isso a gente consegue fazer com que os nossos filhos reflitam sobre aquilo que a gente está dizendo. Mas a questão é como é que eu atraio eles para ouvir isso que eu quero dizer para ele? Como é que eu faço ele me ouvir? Né? E aí um terceiro ponto é exatamente você desenvolver a confiança. Então, desenvolver a confiança é um ponto importantíssimo, né, da gente poder ser ouvida pelos nossos filhos. Porque se você não cria essa confiança, ele não te ouve. Ele vai dizer, minha mãe minha mãe é antiquada, minha mãe sabe de nada, minha mãe não tá, sabe, tá por fora. Quem está por dentro são os meus amigos. E não é bem assim. Nós não precisamos estar por fora. Nem você como mãe, nem eu como avó, sabe? Ninguém precisa estar por fora, porque hoje a gente dispõe da possibilidade de estar por dentro. E uma das formas da gente estar por dentro é a gente, além de se informar, conseguir conquistar com os nossos filhos esse papel de confiança, esse papel, né, de que ele veja na gente uma referência para buscar essas informações. Porque se eu não faço isso, o que acaba acontecendo? Ele vai perguntar para o outro. Daí porque eu trago, né, no meu terceiro módulo, no tema sobre puberdade, a importância desse momento do período da puberdade, que é um momento que, se a gente souber responder as aflições que eles estão passando, os sentimentos que eles vivem, se a gente souber responder por que cada mudança daquela ocorre, se a gente for parceiro deles, se a gente conseguir, né, fazer essa conexão com eles, a gente vai conseguir ter esse diálogo com muito mais fluidez quando eles chegam na adolescência mais adiante, nos seus 14, 15, 16 e 17 anos. Se eu nunca conversei com meu filho ou minha filha, como por exemplo, não sei se é o caso da Sueli, se ela nunca conversou com a filha dela antes e agora aos 17 ela quer conversar sobre relacionamento sexual, sobre a primeira vez, fica mais fácil ou mais difícil? É mais difícil. Agora é impossível? Não é impossível. É possível, desde que a Sueli, Sueli, você encontre esse mecanismo de fazer essa conexão. E para isso, o método Papo Firme, ele vem exatamente, né, talhado para que a gente consiga fazer isso. Por quê? Porque ele faz você se olhar, faz você entender o que precisa ser dito, e o que ser dito e como ser dito. E mais, ele faz com que você consiga conquistar, mesmo que não tenha conquistado na puberdade, conquistar, nem que seja aos 17 anos, conquistar esse vínculo de confiança, porque esse vínculo de confiança é que vai fazer toda a diferença. E para criar esse vínculo de confiança, eu preciso me expor, eu preciso me colocar para os meus filhos, eu preciso contar para eles que eu não sou sempre certa, eu preciso contar para eles que eu também tive dúvida na adolescência, que eu também não nasci sabendo, não é? Porque ser sexualmente não é algo que a gente já nasce. Quer dizer, a gente nasce sexual, mas a forma como a gente desenvolve a nossa sexualidade, a gente aprende ao longo da vida. E a gente continua aprendendo, mesmo depois que se torna mãe, mesmo depois que se torna avó, ou seja, durante toda a nossa vida. Eu hoje assisti uma palestra fantástica de uma mulher que se chama Esther Perel, sabe, ela falando sobre infidelidade. Nossa, eu amo aprender. Tem tanta coisa ainda para a gente aprender na vida, sabe? Então a gente pode sim chegar para os nossos filhos e colocar para ele, mas para isso eu preciso ter criado e aprender a criar esse vínculo de confiança com eles. Por isso que eu faço tanta questão de trazer nesse quarto módulo, assim, minuciosamente todas as informações sobre puberdade, para que a gente não perca esse momento e que a adolescência se torne menos complicada, né? E que a gente consiga criar essa conexão com os nossos filhos nesse período, né? Quando o filho começa a trabalhar, não querem mais saber de nós. Querem. Eles começam a trabalhar, eles começam a ter autonomia, eles vão para o mundo. É que o saber de nós agora
Lias, não consegui entender o seu nome. Mas o querer saber de nós agora é diferente. Não é mais aquele querer saber de quando eles eram crianças, que eles eram dependentes da gente. Não, eles agora não são mais dependentes de nós, mas eles continuam querendo saber de nós. Meus filhos estão casados, estão com os filhos deles e eles ainda querem saber de mim. Me ligam quase todos os dias não, porque a gente é ruim de telefone, eu e eles. Mas a gente, pelo menos uma vez por semana, a gente se fala. Eu almoço todos os domingos com meus filhos e meus netos, através da internet. Eu aqui na minha casa, ele na casa deles, e a internet ligada, e a gente conversando. Eles querem saber da gente, Liosa. Eles querem saber da gente? Sim, eles querem saber da gente. Por quê? Porque a gente é importante na vida deles. Só que agora a importância é diferente. É diferente da importância de quando eles dependiam da gente para tudo. Eles dependiam para a gente levar no lugar, eles dependiam para tomar banho, dependiam para comer, dependiam para falar, dependiam para se virar, dependiam para estudar, dependiam para tudo, né? Para tudo. Agora não. Agora a gente tem que ajudá-los a ser essa pessoa que está no mundo. A ser alguém que não depende mais de nós. Mas o fato de não depender não significa que a gente não seja importante. A gente não só é importante quando os outros dependem da gente. A gente é importante porque a gente se torna uma pessoa importante para eles. A gente tem coisas importantes para dividir com eles. É isso que nos faz importante e não mais a dependência. Então é por isso da importância da gente, saber mais sobre sexualidade e chegar mais perto deles. Porque quanto mais interessante eu me torno, mais importante eu também me torno na vida deles. Porque a gente só se torna importante se a gente tem algo a acrescentar na vida dos nossos filhos. E é exatamente por isso, né, que no quinto passo, aliás, eu já ia pulando o quarto passo, né, mas eu chego já lá. No quarto passo, voltando aqui um pouquinho, eu me empolguei aqui com a colocação da Liosa, no quarto passo, o que vai tornar essa liga, que vai criar essa liga, que vai fazer com que a gente, de fato, consiga conversar com os nossos filhos, é o quê? É o saber ouvir. É a gente ouvir o nosso filho. É a gente poder olhar no olho dele, olhar na cara dele, olhar através dos olhos dele, porque quando você está ouvindo, é como se a gente fosse fazendo uma viagem. Você escuta e vai fazendo uma viagem no que ele tá vendo. E através dos olhos dele e com a experiência que a gente tem, a gente vai fazer o quê? A gente vai conseguir identificar qual é a necessidade do meu filho. O que é que ele está precisando de mim agora? Que não é mais aquela dependência física, logística, não. Não é uma dependência, é uma necessidade da nossa experiência, do nosso apoio, do nosso querer bem, para que ele consiga enxergar a vida com um pouco do olhar que a gente já tem por essa vida. Porque a gente já viveu muito mais do que ele. A gente já, a gente já passou por muito mais problemas, situações que eles ainda, nem sonham. Nem sonham. E eu posso fazer isso com eles, porque eu tenho como ajudá-los, porque eu tenho uma experiência, tenho uma sabedoria que eu posso compartilhar com eles. Então, olhar para os nossos filhos, ouvir os nossos filhos, é o que vai nos dar a dica, é a matéria-prima primordial de como conversar com eles, como falar com eles. Então, veja, olhar para os nossos filhos é ouvir e viajar com eles naquilo que eles estão dizendo. Isso significa que eu tenho que concordar com o que ele está dizendo? Isso significa que eu tenho que bater palma para tudo que ele disse? Não. Você vai olhar o que ele está vendo. Tem coisas que eles estão vendo que nem eles mesmos querem para eles. E por isso está buscando a nossa ajuda. O que a gente vai fazer é olhar o que ele está enxergando e conseguir colocar os nossos valores, as nossas expectativas, as nossas crenças, a nossa experiência. Então, por exemplo, se ele está namorando com alguém que eu não concordo, né, com alguém que os meus valores não batem, eu
eu vou discutir com ele sobre isso. Vou conseguir fazer ele acabar o namoro ou ela não querer namorar com ele? Aí são outros 500. Mas eu não posso deixar passar algo que eu vejo que há uma necessidade da gente conversar. O que há são possibilidades, muitas vezes, da gente negociar. E daí, quando eu consigo enxergar o meu filho, tiro o meu preconceito. Então, por exemplo, como falar com a minha filha se ela quiser namorar com um homem mais velho e que já está casado? Ora, eu tenho que saber o que é que ela está vendo naquele homem, por que que ela quer aquele homem. E por que que para mim é um problema se ele já foi casado? Então eu tenho que ver o que que eu quero que aconteça, o que que eu não quero que aconteça com a minha filha e tentar conversar com ela a respeito dessas circunstâncias. Se eu simplesmente disser, você não tem o direito de namorar alguém que já foi casado, isso não vai surtir efeito. Sinto muito, entendeu? Não vai. A gente hoje vive num mundo onde tem um monte de gente que já foi casada. E tem um monte de gente que já foi casada que está namorando de novo. E está namorando com meninas mais novas, ou está namorando com meninos mais novos. E o que a gente precisa é preparar os nossos filhos para essa realidade. Porque se eu não prepará-los, eles não vão saber como lidar com isso. Ah, mas se eu preparar, então quer dizer que meu filho não vai namorar? Não. Ele vai poder fazer uma escolha consciente. Uma escolha que faça ele feliz. Uma escolha que ele saiba te responder por quê que mesmo assim ele decidiu tomar esse tipo de atitude. Mas você vai saber o que ele pensa, você vai saber como ele fala, você vai saber como ele reage a essas situações. E isso, em vez de criar conflito, cria diálogo, cria, reflexões, cria possibilidade de crescimento. Não é uma situação ruim o nosso filho não pensar igual a nós. É que a gente foi acostumada a pensar que falar com o filho tem que obedecer e pensar igual a gente. Que mãe sabe mais do que os filhos para a vida deles e que, portanto, ele não tem nada que complementar. A gente tem que ditar e eles têm que obedecer. Então, a gente não aprendeu a conversar. Eu falo sempre para vocês, falar com os nossos filhos é outro idioma. Eu tenho que entender o que ele fala, para eu poder me fazer entender por ele. Senão, a gente não vai conseguir fazer esse diálogo acontecer. Atualmente, muitos dos nossos adolescentes precisam de orientação, tanto meninos quanto meninas, principalmente com as portas da internet abertas de maneira errônea. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco mesmo, Carla, porque às vezes ela não está aberta só de forma errada, também está aberta de forma interessante, produtiva. Agora, como fazer essa seleção se você não está junto? Se o seu filho não sabe sozinho fazer essa escolha? Então, escuta, ouve o que ele está vendo, ouve o que ele está pensando, ouve o que ele está, ele está apaixonado, ouve pelo que ele gosta, mesmo que você não goste. Mas você vai poder dizer que você não gosta, né? Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma das minhas alunas e ela me falando a respeito do funk, da preocupação que ela tem com o funk. O funk é uma dança, né? É um ritmo. E como toda dança e todo ritmo, tá aí na vida dos nossos filhos, tá aí, né, na vida das nossas filhas. Se eu chegar e dizer, meu filho, você não vai ouvir funk, ele vai parar de ouvir funk só porque eu quero? Então, eu estava contando para ela, quando eu era adolescente, era a Jovem Guarda. E a minha mãe achava um horror dos horrores a Jovem Guarda. Meu Deus, aonde já se viu, já não se faz mais música como antigamente. A mesma fala que a gente faz agora, que as mães de hoje fazem agora, que os pais de hoje fazem agora. Meu Deus, que músicas horrorosas, que o funk é uma coisa horrível. Claro, tem um monte de coisa ali que você não vai concordar, que não bate com os seus valores, que não é o que você quer para o seu filho ou para a sua filha. Essa é a oportunidade. É no diálogo, é na conversa que você tem a oportunidade de fazer ele ver também pelos seus olhos o que você valoriza e por que você valoriza, para que ele tenha mais insumos para poder analisar e criticar, por exemplo, um funk. Se ninguém nunca conversou com ele sobre funk, para ele funk, é só um ritmo legal, um ritmo gostoso, que fala um monte de pornografia, é divertido, kkk e ponto. Só que não é bem assim.
Ele só está vendo um ângulo do funk, né? Ele não está vendo os outros. Mas se ele tem a sorte de ter uma mãe, ter um pai, que pode conversar com ele ou com ela sobre os outros ângulos, ele vai poder olhar para esse funk de uma forma muito mais crítica do que ele olhava se ele não tivesse tido essa oportunidade de conversar. Então, gente, ouvir é a peça fundamental para a gente poder chegar. E aí, para poder a gente ouvir, né, a gente precisa entender o nosso filho. E para a gente entender o nosso filho, a gente precisa entender o que é a adolescência. Sabe? Que adolescência não é... Tanto que o título desse módulo é Adolescente não é aborrecente. Adolescente é adolescente. E adolescente tem uma série de características, tem uma série de novidades, tem uma série de mudanças, tem uma série de fatores, tem um desenvolvimento, é o período da vida mais curto que a gente tem, que a gente mais se desenvolve cognitivamente, fisicamente e socialmente. Então veja, em apenas 5, 6 anos, é tanta mudança, ele sai da condição de criancinha dependente fisicamente dos seus pais para uma situação de autonomia frente a uma vida na sociedade. E para isso, ele precisa saber andar. Para isso, ele precisa saber lidar. E por isso, ele precisa de você. Por isso, a gente tem importância na vida deles. E veja, gente, essa importância é tão grande, que a gente muitas vezes, por descuidar da sexualidade dos nossos filhos, claro, a gente descuida não é porque a gente quer, é porque a gente não aprendeu a dar importância para a sexualidade. A gente sempre trataram a nossa sexualidade como um acessório, uma coisa boba, uma questão de safadeza, nada que, sabe, que se dê importância. Só que não é bem assim. Não é uma questão de safadeza, a sexualidade é a nossa vida. Sexualidade, ela está num patamar, como eu falei com vocês na quarta-feira, a sexualidade, ela está num patamar de situações da nossa vida que são essenciais. Sem ela, a gente não pode ter uma qualidade de vida. Então, se você dá atenção para o seu filho, se você entende o que se passa na adolescência, você vai conseguir ouvir ele melhor. Você vai conseguir entender a língua dele. E ele também vai conseguir entender a sua língua, porque você vai se fazer entender, em vez de você querer que ele simplesmente lhe entenda. Não é? Então, nesse quarto módulo, eu trago para vocês exatamente o que é a adolescência. Né? Quem é esse adolescente? Como ele desenvolve esse processo dele, sabe, afetivo e sexual? Que fases que eles passam? Por que eles ficam? Por que eles namoram? Por que a gente não pode proibir o namoro? Então, tudo isso, gente, é importante a gente saber para que esse diálogo possa, de fato, acontecer. E aí a gente chega no quinto passo do Papo Firme. O quinto passo do Papo Firme Sexualidade na Adolescência é exatamente um conteúdo para que você seja capaz de fazer aquilo que eles mais querem, agregar valor. Ou seja, dizer coisas que são coisas que interessam para ele. Coisas que ele de fato quer saber. Coisas que ele não ouviu de ninguém. Coisas que você não ficou fazendo feito ladainha, repetindo, até que ele, sabe, se encheu a paciência. Não, coisas que são importantes de fato para a vida dele. E que ele vai dizer assim, puxa, minha mãe disse uma coisa que eu não tinha pensado nisso. Poxa, meu pai é do caramba, olha o que ele sacou que eu não tinha sacado antes. E para isso, para agregar valor, a gente tem que ter conhecimento. Não só o conhecimento sobre o adolescente e a adolescência, mas o conhecimento sobre todas aquelas questões que eu trouxe para vocês da quarta-feira. Um conhecimento sobre primeira vez, na verdade, sobre resposta sexual, um conhecimento sobre puberdade, um conhecimento sobre gravidez na adolescência, de prevenção de gravidez na adolescência, um conhecimento sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre abuso sexual, exploração sexual, sobre namoro abusivo, sobre
prazer, satisfação sexual. Não vamos só falar de coisa que a gente, sabe, vai pôr medo dos nossos filhos. Vamos admitir, sexo é bom, sexo é uma satisfação, sexo é uma coisa boa para a nossa vida. Porque se você só olhar para o sexo como sendo uma coisa que vai gerar gravidez, que vai gerar isso, doença, abuso, você não vai conseguir ter essa conversa. Lembra do primeiro passo da postura? Então eu tenho que entender como é que essas questões elas se estabelecem na vida dos nossos filhos para que eu possa, de fato, né, atender as necessidades deles. Então, nesse 5º módulo eu trago para vocês uma série de conteúdos sobre exatamente todas essas questões que eu acabei de colocar aqui para vocês. Né? E com isso ampliar a sua bagagem sobre sexualidade para que você de fato tenha o que e como falar com seu filho sobre sexualidade. Então vai entendendo por que não é tão simples eu responder para você, como é que eu falo com a minha filha de 10 anos? Depende de todas essas circunstâncias que eu trouxe aqui para vocês. Então falar com o seu filho, falar com a sua filha é um método. É um método que eu criei que é o Papo Firme, que eu vejo que funciona, que já tem ajudado várias mães a conversar exatamente porque ela conseguiu fazer todo esse processo, né? Principalmente, né? Porque ela quando chega no 6º módulo desse curso é exatamente esse passo a passo. Como eu faço, né, agora, com essa postura, como é que eu faço para chamar a atenção do meu filho, como é que eu faço para perguntar, me expor, agregar valor e fazer o que há de mais precioso nessa conversa, que é a complementariedade. Que isso foi, sabe, uma grande sacada que eu tive na minha vida junto com um professor que eu tive a dádiva de ter, né, comigo, que me mostrou como era que funcionava a cabeça de um adolescente. E sabe, ele me disse: Lena, o adolescente tem muito menos estrada do que a gente. O nosso grande trunfo é descobrir aonde está a lacuna, a falta de conhecimento dele, para a gente poder preencher essa falta de conhecimento. E aí, quando você preenche, você faz a coisa mais importante desse mundo. Você faz a complementariedade. Então, voltando àquela colocação, a gente não é mais importante, a gente continua sendo importante. Só que agora a nossa importância não é uma importância que eu estou em cima e ele está embaixo. É uma importância aqui, ó, na complementariedade. Quando eu encaixo, quando eu complemento aquilo que o meu filho ou a minha filha precisa de mim, gente, você se torna a pessoa mais importante da vida deles. Os amigos são importantes? São, claro que os amigos são importantes como amigos, mas não são importantes como pai, como mãe. Para a gente ser importante como pai, como mãe, a gente tem que fazer essa complementariedade que orienta, que educa. Não a complementariedade dos amigos, que é a complementariedade, sabe, do oba-oba, do legal, né, que eles estão ali, estão vivendo a mesma situação. Mas sim a complementariedade da educação, a complementariedade na orientação deles, a complementariedade na produção, né, de atividades que sejam assertivas e não deles se sentirem soltos na vida sem saber aonde eles podem buscar esse tipo de ajuda ou sem saber aonde é que eles podem, sabe, encontrar esse tipo de orientação. Então, é isso que eu quero trazer para vocês com esse método Papo Firme. É assim que as minhas alunas se sentem, conseguindo fazer essa complementariedade, conseguindo ser essa figura importante na vida dos seus filhos e próxima, porque consegue, sim, falar de sexualidade com eles. Porque hoje falar de sexualidade não é mais uma coisa que você pode deixar passar. De jeito nenhum. Hoje falar de sexualidade é uma necessidade. E não é só do seu filho, é sua também. Para que você possa chegar perto, para que você possa ter o seu filho perto de você. Você proteger ele, você conseguir dar a ele aquilo que ele de fato precisa nesse momento. Que não é mais só do seu cafuné, né, do seu beijinho, do seu carinho, não.
Ele precisa de uma mãe firmeza, né? Que é como chamo as minhas alunas. Precisa de um pai firmeza. Alguém que oriente, que mostre e que diga a ele coisas que ele ainda não teve condições de pensar ou de saber. Esse é o nosso papel como pai, como mãe, numa educação em sexualidade.